Dois pitbulls fogem do quintal de casa e atacam professor em Vila Velha. A vítima caminhava na rua com a neta. Está preso o idoso que matou a companheira a facadas na Serra. Matou e foi espancado por populares. Funcionário arrastado por caminhão com fios de escada acorda do coma e escreve versículo bíblico. Comerciante e funcionário são trancados no banheiro durante um assalto a uma loja em Cariacica. Crime no bar. Dois irmãos foram baleados durante um pagode na Serra. E os problemas em rotatória de Laranjeiras continuam. Buracos provocam prejuízos e reclamação dos motoristas. E depois do fim de semana de chuva, segundou com tempo firme no estado. Olha só, gente, Guriri, no norte do Espírito Santo, nesse momento e também aí agora a curva da Jurema em Vitória. Mas atenção, porque pode voltar a chover. A gente começa falando de um ataque de pitbull em Vila Velha. Olha só, os cachorros atacaram uma professora que caminhava na rua com a neta, uma criança. Vamos lá para fora conferir os detalhes dessa história com a repórter Suzy Faria, que traz todas as informações para a gente. Suzy, bom dia para você. Bom dia, Bruna, George e amigos do TN. Esse fato aconteceu hoje pela manhã por volta das 9 horas, quando a dona Regina, uma professora aposentada de 69 anos, ia com a neta dela, de 12, e o marido, de 74, até um supermercado, quando dois pitbulls acabaram correndo e agredindo a aposentada. Aqui do meu lado está o filho dela, o Roberto Silva Ribeiro Júnior, que vai contar pra gente como é que isso aconteceu, como a sua mãe foi atacada e, graças a Deus, nem a criança, nem o marido da professora Regina foram atacados. Bom dia, seu Júnior. Conta pra gente aí, como foi que isso aconteceu? Houve uma provocação, os cachorros fugiram? O que aconteceu agora pela manhã? Bom dia. Não, minha mãe estava aí no supermercado com meu pai e minha sobrinha. E nessa rua, esses cachorros já estavam soltos. Tudo indica que eles bateram no portão e passaram por um buraco. E eles estavam minha mãe estava do outro lado da rua e eles do outro. E quando eles viram a minha mãe e meu pai, eles partiram para cima, pularam em cima da minha mãe para ir no pescoço. E meu pai conseguiu deter, né? Começou a chutar e minha sobrinha de 12 anos começou a gritar socorro. E graças a Deus os moradores vieram e ajudaram a afastar esses cachorros de lá, dela. Quais foram os locais que atingiram aí na sua mãe? Porque parece que ela está com um ferimento muito sério na cabeça, né? Muito profundo. Sim, foram na coxa, eles morderam a coxa dela. Fizeram 2 rasgos e na cabeça, né? Fizeram um rasgo bem profundo na cabeça e ela vai ter que, por ser profundo, vai ter que fazer um procedimento cirúrgico agora é mesmo. E esses cachorros viviam ali na rua? Eles viviam soltos? Como é que é isso? Tudo indica que esse dono tem essa casa e ele só vai lá tratar deles, entendeu? Ele falou que pela manhã foi lá, trocou a água e botou a ração e vai embora trabalhar. E aí eles fugiram. E do nada, quer dizer, a sua mãe e o seu pai e a sua sobrinha estavam do outro lado da rua, quer dizer, nem no mesmo local que os cachorros elas estavam. Sim, passaram sem fazer nada, sem provocar nada, simplesmente indo para o supermercado. E foi seu pai ali que conseguiu tirar chutando ali o cachorro? Foi, graças a Deus. Se meu pai não tivesse, eles iam ceifar a vida da minha mãe. E como é que está a sua mãe agora? A gente sabe que ela está sendo atendida aqui no hospital, está aguardando aí para entrar nessa cirurgia, que o seu Júnior já comentou, né? Que vai passar por uma cirurgia. Como é que está a sua mãe agora, quando vocês trouxeram ela para cá? O que ela falou? Se ela está assustada? Sua sobrinha como está? Não, minha mãe, apesar de tudo, está bem. Vai fazer esse procedimento, está consciente, conversando. A minha sobrinha estava em estado de choque, muito desesperada, não queria nem ver a minha mãe, que tinha muito sangue, e aí eu levei para casa e ela tá bem, tá com a mãe dela, tá bem. E o seu pai? Também, o senhor, né, que você falou, 74 anos, tá muito nervoso, mas agora já tá calmo, até estou na delegacia fazendo a ocorrência. Quero agradecer muito a atenção da Polícia Militar, que veio aqui, atendeu o nosso chamado. Muito obrigado mesmo à polícia por tá conduzindo esse caso aí. E o que aconteceu com o cão e o dono dos cachorros? Então, fui com a PM lá na rua,
Eles ligaram para o dono veio, foi conduzido à delegacia, né, para prestar o depoimento dele. Os cachorros, um vizinho conseguiu prender, um outro vizinho ligou para o centro de zoonose e diz que os centros de zoonose vão lá pegar esses cachorros. Eles vão ser sacrificados? Tudo indica que vão ser sacrificados sim, porque a rua tem muita criança. Ontem no domingo tinha muita criança brincando lá e toda a vizinhança está muito preocupada, muito preocupada mesmo. Se fosse ontem... uma tragédia maior, né? Bem maior. O George quer fazer uma pergunta. Fala, George. Ô Suzy, a gente está mostrando aí, né, uma idosa, uma professora aposentada que foi atacada em Vila Velha por 2 cães pitbulls. Ela estava com a neta e também com o esposo andando. Suzy, eu queria que você perguntasse para o filho dela como é que foi essa dinâmica. Os cachorros primeiro já foram diretamente nela. Como é que ficou a neta nesse momento? Estava no colo? Como é que estava essa situação? O George está perguntando o seguinte, ele quer saber se no primeiro momento, o que aconteceu? Eles foram direto na sua mãe ou eles queriam pegar a criança e sua mãe entrou na frente? Como é que seria isso? A minha mãe falou que eles miraram o meu pai. Quando eles miraram o meu pai, eles mudaram a direção e partiram para cima dela, entendeu? Então, no meio do caminho eles mudaram? Diz que eles vieram do outro lado da rua, né, para cima e foram... A sua sobrinha estava onde na hora? No meio, no colo? Não, ela tem 12 anos, ela estava do lado, andando do lado. A preocupação maior do meu pai foi em pegar ela, porque cada de ser uma criança, né? Por ser um cachorro grande, o ataque ia ser mais letal em cima dela, entendeu? A gente já mostrou que a situação da sua mãe era bem delicada, né? Os cortes foram profundos na perna. Tanto que ela caiu de cabeça, bateu com a cabeça, né? As partes de trás da cabeça. E a primeira providência que ela foi tampar o pescoço para eles não atacar o pescoço dela, entendeu? Mas eles não viram a cabeça dela. Que é um ponto que eles vão. Que vão um ponto, né? Na jugular da pessoa para fazer esse estrangulamento na pessoa. Jorge, Bruna, o Júnior, ele fala com propriedade porque, acreditem, ele tem um pet shop, ele cuida de cachorro, inclusive já teve, ou tem um pitbull, não é isso? Nós já tivemos pitbull, já tivemos essa criação, sim. E é totalmente diferente, né? Se você for na minha rua lá, todo mundo conhece a minha cachorra e sabe do doce de cachorro que ela era, entendeu? Mas por serem cachorros que vivem abandonados, né? Sem nenhum tipo de carinho, sem nenhum tipo de contato com as pessoas, dá nisso aí. Agora, ele explicou outra coisa também, George, Bruna, é que esses cães, né, por terem feito isso, por terem mordido, já ter contato com sangue, o mais natural agora, de acordo com ele, é sacrificar esses cães. Por quê? Então, desperta o instinto neles, né? Eles já viram normal morder pessoas, né? Então, por não ter contato, quando fugir, se eles fugir e ver uma pessoa correndo, vai pensar que é uma presa, né? E já vai atacar e pior pode acontecer. É isso aí. Então, já para deixar as pessoas da rua tranquilizadas, inclusive o Júnior pediu, porque a mãe dele, a dona Regina, 69 anos, professora aposentada, é muito conhecida ali no bairro Santos Dumont, para garantir que ela está bem, apesar desse ataque de 2 cães pitbull, está aqui no hospital aguardando aí para entrar numa cirurgia, para dar pontos na cabeça, já que as mordidas que ela levou na cabeça foram profundas. O médico disse se há algum risco? Não, falou que não. Tudo tranquilo, normal. Vai bem. Então, vocês pretendem, de alguma forma, processar o dono do cão? Como é que vai ficar esse relacionamento aí, já que ele mora ali na mesma rua? Então, meu pai e meu irmão estão na delegacia registrando a ocorrência. Eu não sei o que eles vão fazer. O rapaz é um rapaz simples, né? Mas ele tem que arcar com algumas consequências, né? Não pode ter essa irresponsabilidade de criar 2 cães desse porte em uma área tão frágil, né? Aí eles vão tomando a providência lá na delegacia e eu não sei informar agora nesse momento. Ok. Seu Júnior, eu agradeço aí todos os esclarecimentos que o senhor trouxe para a gente. Queremos aí toda a nossa equipe desejar uma boa recuperação para a dona Regina, professora aposentada, para o seu pai e também para a sua sobrinha que ficou em estado de choque. Pois é, Jorge, Bruna, essa é a situação. Aconteceu hoje pela manhã, por volta de 9 horas, quando esse casal mais a neta iriam até o supermercado no meio do caminho, 2 pitbulls acabaram atacando essa senhora que agora está aqui no hospital esperando o atendimento porque vai passar por uma cirurgia devido aos cortes profundos que teve na cabeça. É com você aí no estúdio. Suzy, só tira uma dúvida minha que ficou. A família sabia da existência desses 2 pitbulls na rua? Eles conheciam o dono, o vizinho, o dono do pitbull ou não? Eles não imaginavam que tinham 2 animais assim na rua?
Deixa eu perguntar para o Júnior. Júnior, a Bruna fez uma última pergunta que é a seguinte: vocês sabiam, tinham conhecimento desses 2 pitbulls nessa casa abandonada? Vocês conheciam eles? Todo mundo ali já tinha noção que esses cachorros estavam lá dentro, que esses cães estavam lá dentro? Sim, a população lá da rua sabia, os meus pais não, porque ali passam de vez em quando, né, para ir no supermercado, mas todos os vizinhos sabiam e todos os vizinhos têm essa preocupação, tanto que esse desespero lá na rua, essa preocupação é de realmente os zoonoses ir lá e pegar esses cachorros e sacrificar eles, por causa que lá tem muita criança, né? Então, Bruna, respondida aí sua pergunta, agora é com vocês aí no estúdio. Obrigado, seu Júnior. Pois é, né? Uma situação aí muito grave. A idosa também teve ferimentos na perna. A gente sabe ali que uma mordida profunda poderia causar uma hemorragia muito grave. Mas graças a Deus está ali aguardando ser medicado, né? Passar por um procedimento que a gente ainda vai saber o que vai acontecer. Sim. E claro, um fato tem que ser apurado, porque 2 cães desse jeito atacando uma idosa, como ele disse, ontem tinha muita criança ali na rua, poderia ter acontecido coisa pior. Inclusive com a neta que estava junto com ela e o avô também. Hoje é feriado também, muitas crianças costumam ficar na rua também. Então, assim, o marido dela foi um herói também, né? Pelo que ele contou aí da história, esse senhor de 72 anos foi um herói, evitou uma tragédia. Suzy, obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com você. Qualquer atualização sobre o estado de saúde também dessa senhora que foi atacada pelos pitbulls, é só chamar a gente, tá? Até daqui a pouco, minha amiga. Olha, agora a gente fala da violência contra a mulher que não para. Um idoso matou a companheira a facadas na Serra. Olha só, ele estava bêbado na hora do crime, tá? E depois do assassinato, o acusado foi espancado por populares. Com ferimentos pelo corpo e um curativo na cabeça, Ailton Pires, da Purificação, de 62 anos, chegou ao Departamento Médico Legal de Vitória na manhã deste domingo para a realização de exames. Ele é suspeito de matar a companheira na última sexta-feira, no Bloco B, no bairro Planalto Serrano, no município da Serra. Ele conta que matou porque estava bêbado. A gente sempre vivia discutindo, né? E aí todo mundo cheio da cachaça, começou aquela coisa, discutir. Ela pegou e me deu uma mãozada na cara, né? Aí depois eu fui. Peguei a faca da cozinha e acabei fazendo besteira. O crime aconteceu no quintal da casa do suspeito. Eliana do Nascimento, de 45 anos, foi morta a facadas pelo companheiro que, após cometer o crime, não se preocupou em sair do bairro. Ele tentou se esconder, mas acabou sendo espancado por populares. Foi aqui no hospital que Ailton recebeu a voz de prisão. Ele foi reconhecido por populares lá na região que o agrediram. E a situação só não foi pior porque o próprio filho da vítima o protegeu. A arma utilizada no crime foi encontrada pela polícia horas depois em um bananal no mesmo bairro. Agora o suspeito diz que está arrependido. Minha vida foi tudo de água abaixo. A vítima mantinha um relacionamento amoroso com o suspeito, mas não morava com ele. Segundo vizinhos, ela costumava passar apenas alguns dias no local. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher de Vitória. Olha, a Polícia Civil disse que o homem foi autuado em flagrante por homicídio qualificado mediante motivo fútil, impossibilidade de resistência da vítima e contra a mulher por razões de feminicídio. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Olha só, agora a gente volta a falar do caso do operário, o Danilo, né? Aquele acidente impressionante em Santa Maria de Jetibá. Tá aí o Danilo, né? A gente viu a imagem, ele fazia a manutenção em fios de telefone quando um caminhão passou e arrastou os fios e ele acabou caindo da escada de onde ele estava fazendo essa manutenção. O Danilo tem 29 anos, ficou gravemente ferido e a gente vai trazer agora a atualização do estado de saúde dele, né, gente? As notícias são muito boas. Eu conversei com a irmã do Danilo, ela informou que ele não está mais entubado, já está conversando, está bem mais lúcido, está lembrando de tudo, está lembrando de todo mundo. E, inclusive, gente, a gente tem uma foto que vai mostrar, o Danilo escreveu um versículo bíblico nesse dia aí que ele se recuperou. Ele ainda está na UTI, tá? Mas daqui a pouquinho ele vai ter alta, dentro de 2 ou 3 dias, de acordo com a irmã dele, vai ter alta da UTI e vai para a enfermaria. Mas as notícias são ótimas, né?
não podiam ser melhores. O Danilo, a queda foi feia, a gente acompanhou nas imagens, acho que todo mundo lembra, né? E realmente, diante disso tudo, é uma recuperação extraordinária, né, Jorge? Agora, impressionante, né, Bruno? Você conversou com a irmã dele hoje cedo e ela disse que conversou com ele está lúcido, falando muito bem. Essas aí são as imagens, né, do acidente que aconteceu, que passou o caminhão, ele estava consertando o fio de telefonia, caiu ali de forma abrupta contra o asfalto, né, teve perfurações aí no pulmão, mas agora já acordou, já está bem, já está falando. O detalhe, né, que a gente estava conversando antes, é que a irmã dele disse o seguinte, que para ele trabalhou e foi embora para casa. Ele não lembra de nenhum momento do acidente. Isso é que é impressionante. Né? Impressionante. Então, para ele, o que ele fez? Ele estava fazendo o serviço, voltou para casa e pronto, apagou. Tudo isso daí que aconteceu, apagou. Ele não lembra de nada. Quer dizer, fez o serviço, voltou para casa, mas isso não aconteceu. Pois é, olha só, as imagens são realmente impressionantes. A irmã aqui, na minha conversa com ela, ela pede, inclusive, faz um pedido para a gente agradecer a toda a equipe do hospital que não está medindo esforços para a recuperação aí do Danilo ser plena e ser rápida. Então, fica aí realmente nosso agradecimento a todas as equipes de saúde que estão cuidando do Danilo e a nossa torcida para que ele se recupere, vá logo para o quarto, saia da UTI. A gente está acompanhando esse caso e é um trabalhador, né? Tem 3 filhos e a gente torce muito para que ele volte para casa o quanto antes e com saúde. Com certeza. Deus ilumine, vai dar tudo certo, já está dando, né? Isso aí. Agora a gente fala de um assalto em Cariacica em que o dono da loja e uma funcionária foram feitos reféns e trancados dentro do banheiro. A dupla de bandidos se passou por cliente, anunciou o roubo e fez a limpa no local. Um prejuízo de aproximadamente R$15 mil. Uma verdadeira limpa. Todos esses cabides, agora vazios, estavam com mercadorias. Camisas, shorts, calças, um mostruário de cordões também limpo. Para não dizer que não sobrou nada, só mesmo essas poucas peças aí, ó, até no manequim, esse brinco e os cabides vazios. O proprietário contou que foi chamado no celular, no WhatsApp, para abrir a loja. E foi aí que tudo aconteceu. Passou o cliente assim, né, um suposto cliente, mandou mensagem perguntando para vir aqui na lojinha para comprar alguma coisa, mas beleza, estava acostumado com isso, porque geralmente com a plaquinha fechada às vezes, que eu tenho que ir em casa. Aí vem, o cliente faz a compra, beleza. Mas esse não, veio aqui, aí o funcionário já estava aqui, vou para casa. Não, assim que eu vim, passou 2 minutos, eles chegaram logo atrás, logo anunciando o assalto. Os suspeitos trancaram o dono e a funcionária da loja no banheiro. E lá de dentro, eles conseguiram ter um pouco de noção do que estava acontecendo do lado de fora. Eles meio cochichando e só os tac, puxando os cabides, puxando as roupas, mexendo nas coisas, basicamente isso dá para escutar. Em 5 minutos, mais ou menos, os 2 suspeitos levaram quase tudo. Um prejuízo de quase R$15 mil. Tudo indica que esse crime, gente, foi premeditado. Primeiro, um dos suspeitos entrou em contato com o proprietário através do WhatsApp, pelo telefone, marcando a vinda aqui no espaço. Que, inclusive, parece que eles conheciam muito bem, tanto que colocaram as vítimas aqui dentro do banheiro. Mas o que chama atenção mesmo nessa história é que essa loja, que fica aqui em Cariacica, fica do lado da Unis, um sistema socioeducativo, né? Uma unidade socioeducativa. Só que tem bastante segurança para eles lá dentro, não para quem está aqui fora. A câmera de vídeo monitoramento que fica em frente à loja deve ajudar a identificar os suspeitos. A que fica na entrada da unidade socioeducativa, que dá aí uma noção de 360 graus de tudo o que acontece, se liberada, também vai ajudar e muito. Agora, mesmo diante do prejuízo, esse jovem comerciante não pensa em desistir, não. Eu espero, se a polícia fazer alguma coisa, pelo menos, no mínimo, que eu não espero outra coisa. Mas agora eu mexer no fundo de caixa dela, que realmente tinham que dar para estabilizar e começar do zero. Olha, a Polícia Civil orientou a vítima a registrar o boletim de ocorrência em uma delegacia para que a investigação se inicie. Denúncias sobre os suspeitos do assalto podem ser feitas pelo 181. Gente, 2 pessoas foram baleadas durante um pagode que acontecia em um bar no bairro Nova Carapina, na Serra. De acordo com a polícia, o alvo era um suposto traficante que curtia ali a festa. Mas os atiradores abriram fogo contra todo mundo e mais gente foi ferida. Esse pintor, que tem medo de mostrar o rosto,
Afirma que estava na festa e acabou levando um tiro de raspão no braço. Eu estava aqui conversando com um amigo meu, então quando eu escutei o primeiro barulho, né, que eu falei com um amigo meu ali, pode ser tiro, entendeu? Aí eu só senti o troço passando meu braço queimando, aí depois que eu fui conferir, entendeu? Que o cara foi falando assim, foi um tiro de raspão. A noite deste domingo foi violenta no bairro. De acordo com testemunhas, algumas pessoas estavam em uma festa de inauguração aqui neste bar, quando alguns homens passaram pela rua atirando. No momento, houve muita correria e apavoramento. Segundo a polícia, o alvo seria um homem de 35 anos que estava aqui curtindo a festa, que acabou sendo atingido por 3 disparos. Essa diarista, que prefere não se identificar, afirma que ouviu os barulhos dos tiros e os gritos de uma das vítimas. A gente saiu para fora, aí estava um monte de gente correndo, todo mundo correndo. Um baleado subindo também. Os feridos foram socorridos ao Hospital São Lucas, em Vitória. A Polícia Civil irá investigar o caso. Nenhum suspeito foi detido. A Delegacia de Homicídios da Serra vai investigar esse caso. E olha que perigo, gente. Uma unidade de saúde e um pronto atendimento de Cariacica foram fechados por conta das instalações elétricas, fora do padrão de segurança, né? É isso mesmo, tá? É que o serviço foi feito com fios de uma empresa da Serra, que já foi alvo de uma operação policial, que inclusive a gente já acompanhou aqui, suspeita de fabricar um material com qualidade inferior a determinada. Os fios fora do padrão ofereciam risco até de incêndio para as unidades que foram fechadas. Afixado na porta de vidro do pronto atendimento, o aviso da Prefeitura de Cariacica. Tanto o PA quanto a unidade básica, que fica na parte de trás do prédio, estão fechados. A decisão atende uma determinação da Polícia Civil, que também colocou um aviso no local. Com isso, os atendimentos estão suspensos desde sexta-feira. O motivo? Os fios elétricos usados na construção, que podem colocar em risco a população e também os servidores que trabalham por aqui. Quem precisar de atendimento de urgência ou emergência vai ter que procurar outros PAs, como do Trevo de Autolage, Bela Vista e do bairro Nova Rosa da Penha 1. Já os pacientes que estavam com consultas marcadas para a próxima terça-feira, dia 16 de novembro, infelizmente essas consultas foram remarcadas. E a situação vai ficar assim durante algum tempo aqui. O comunicado oficial informa que os atendimentos da unidade básica serão remanejados para outro local que ainda deve ser divulgado durante essa semana. Só que com o fechamento, o PA e a unidade devem passar agora por adequações nas instalações elétricas. É que o Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, em laudo, confirmou que os fios usados na construção foram fornecidos pela empresa que está sendo investigada na Operação Elétron, que começou em agosto desse ano. A suspeita é que os fios foram produzidos com materiais fora do padrão, com irregularidades que podem gerar superaquecimento, curto-circuito e até incêndios, como que foi registrado em uma casa em Aracruz, no litoral norte do estado. Olha aí, ó, os fios disjuntores e a caixa de energia derreteram. Já foi verificado que esses fios da marca foram utilizados também na instalação de iluminação pública de um município aqui da Grande Vitória. No mês passado, a Justiça determinou o sequestro de cerca de 10 milhões de reais do empresário dono da fábrica, que foi interditada no município da Serra. Olha, temporariamente a unidade de saúde vai começar a funcionar em uma igreja, tá? De forma temporária. Mas por conta do feriado, a Polícia Civil diz que não consegue apurar as informações sobre a investigação. Vamos lá para fora novamente, voltar a falar com a nossa repórter Suzy Faria, que está de volta com a ronda policial. Suzy, uma mulher foi parar na polícia porque deixou um bebê, o filho ou a filha dela, amarrado no carrinho. É isso mesmo? Nesse frio, minha amiga? Como é que isso aconteceu? Isso aconteceu, Bruna, lá no norte do estado, no município de Linhares, quando uma mulher que estava totalmente embriagada deixou a filhinha dela, a idade não foi divulgada, amarrada no carrinho de bebê ao relento num quintal. Logo que a pessoa verificou essa situação, a bebê chorava muito, estava com fome. E a mãe não estava lá, teria saído, depois voltou totalmente embriagada, estava dormindo. E a criança lá ao relento, nesse frio que tem feito, que você já percebeu muito bem. Pois é, a pessoa viu isso, ligou para a polícia, ligou para o Conselho Tutelar,
Quando os policiais chegaram para verificar essa situação, perceberam que a criança estava amarrada no carrinho, tentaram conversar com a mãe, ela resistiu à conversa, resistiu a ser levada pelos policiais para a delegacia. Mas não teve jeito não, foi ter que se explicar ao delegado por que teria deixado, negligenciado a filha daquela maneira. A informação é que ela estava morando de favor na casa de uma pessoa que acolheu a mulher e a filha por terem sido despejadas da casa onde estavam morando. E isso aconteceu. A mulher ficou presa e a criança agora está sob os cuidados do Conselho Tutelar, Bruna. Pois é, situação complicada, né? Suzy, você também tem informações aí de um traficante que foi preso na frente de uma casa de shows. Ele estava ali para participar do show ou para vender droga, Suzy? Olha, Jorge, esse detalhe eu ainda não tenho, mas o que eu sei é que esse traficante era o número 1 na busca aí pela DHPP de Cariacica. Ele seria responsável pelo tráfico de drogas lá em Padre Gabriel e estaria promovendo muita confusão aí para tentar ampliar o domínio dele no tráfico naquela região, principalmente ataques aos traficantes rivais ali da região, provocando também tentativa de homicídios, enfim. O que é que a delegacia fez? O delegado Eduardo Cadu ficou sabendo que esse homem, esse traficante, que o nome não foi divulgado, mas tem 33 anos de idade, estaria participando, se divertindo nessa casa de show que fica ali no bairro Rio Branco. Os policiais, então, armaram uma tocaia, ficaram de campana por cerca de 4 horas. Quando o cara sai da casa de show, adivinha onde ele vai parar? Isso mesmo, os policiais grampearam ele, colocaram dentro da viatura e agora ele já está na cadeia, porque contra ele havia um mandado de prisão preventiva que foi cumprido essa madrugada pelos policiais que ficaram ali só observando o momento que ele iria sair da casa de show e já prenderam ele. Então é menos um problema lá para a delegacia e também para aquela região ali que provavelmente não vai ter aí mais assassinatos, crimes naquele local ali, Jorge. Com você no estúdio. Tá certo, Suzy. Olha só, outra informação sobre um roubo em São Domingos, Suzy. Que detalhes você traz pra gente? Olha, esse roubo aconteceu em São Domingos do Norte, mas na localidade de São João do Cosló. Um homem chamado Edson, e que seria de Colatina, teria entrado na casa de um casal de idosos. Só que o que ele não sabia é que o dono da residência tinha uma arma registrada e acabou reagindo a essa tentativa de invasão e matando o ladrão. Só que o casal de idosos também teria sido baleado e foi socorrido aí lá para a região de São Domingos. Esse homem, inclusive quem estava lá dentro da casa quando a polícia chegou, porque o local não é tão fácil acesso assim, era o secretário de saúde de Governador Lindenberg, que teria entregue a arma utilizada pelo ladrão para os policiais e também para o perito. O Edson, como eu disse, ele seria de Colatina e foi para aquela região ali do interior de São Domingos do Norte tentar praticar assaltos e sabe lá o que ele poderia fazer, já que essas situações que ocorrem aí no interior até com uma certa frequência, geralmente os idosos são muito maltratados por esses assaltantes. Mas esse senhor aí, que também não teve a idade divulgada, acabou armado, né? Que agora a lei de desarmamento permite que essas pessoas que moram no interior tenham armamento regularizado. Ele reagiu, conseguiu balear e acabou matando esse ladrão dentro da casa dele. George e Bruna. Suzy, a gente abriu o jornal falando do ataque de 2 pitbulls a uma idosa lá em Vila Velha. Vários amigos do TN participando aqui, fazendo denúncias. Sim. Uma dessas denúncias é de Nova Carapina 1, né? O morador diz o seguinte: aqui no meu bairro tem um pessoal que deixa um cachorro da raça pitbull solto e quando a gente está passando na rua com criança, a gente fica com medo e eles nem se importam. Então tá aí essa denúncia lá de Nova Carapina 1, importante aí a polícia ficar atenta, fazer uma fiscalização, a prefeitura também. Né? E aproveitando, Suzy, qual é a atualização desse caso, né? Essa senhora aí continua internada, já passou por algum procedimento? Você tem essa informação para a gente? Sim, George, o Júnior, o filho dela, já veio aqui falar para a gente que a mãe acabou de subir
para o centro cirúrgico e já está se preparando para fazer a cirurgia na cabeça devido às lesões profundas que ela teve, de acordo, né, ou melhor, devido a essa mordida que o cachorro deu aqui na cabeça. E ele me fez lembrar uma coisa muito importante. O cachorro foi para cima da mãe e mordeu a cabeça porque ele não conseguiu atingir o pescoço, que é o local que o cão instintivamente já vai para poder abater aí a sua presa, o seu adversário. Então a mãe dele teve essa sacação de cobrir, né, o pescoço com as mãos e ele acabou mordendo a cabeça, provocando uma lesão profunda. E de acordo com o que ele falou, a mãe já subiu para a sala de cirurgia e está se preparando para passar por esse procedimento até para fechar aí essa lesão que foi aberta, né, por esse cão aí, por esses cães, melhor dizendo. E como ele mesmo disse, é bem provável que esses cães agora tenham que ser sacrificados devido a esse ataque que eles cometeram contra essa senhora de 69 anos, essa professora aposentada, George. Chega outra denúncia aqui também de Coqueiral de Taparica, ao lado dos Correios, em frente a um posto de combustíveis na Avenida Santa Leopoldina. A telespectadora diz que a tutora do animal estava mexendo no celular e o animal estava atacando várias pessoas e a moça não estava conseguindo controlar esse animal. Isso aconteceu com ela na quinta-feira. Então, assim, em pouco tempo, algumas mensagens chegando aí, parece que é recorrente isso, né? Pois é, o Suzy, só para a gente relembrar o amigo do TN, muita gente chegando agora também. Sim. Essa senhora, ela estava com a neta e com o esposo andando na rua, né? Sim, ela, a professora Regina, de 69 anos, a neta de 12 e o marido, que é um policial civil aposentado de 74 anos de idade, estavam caminhando até o supermercado por volta das 9 horas da manhã. De acordo com o filho dela, o Júnior, eles estavam de um lado da rua e os cães do outro. Quando, de repente, os cães saíram de trás de um carro, esses dois pitbulls, e foram correndo em direção ao trio. Inicialmente, de acordo ainda com o filho da professora, teriam mirado no pai, 74 anos, mas mudaram a direção e foram atacar essa professora, a professora Regina, de 69 anos, que teve feridas profundas na perna, no braço e também na cabeça. A professora, nesse momento que estava sendo atacada, o marido dela, de todas as maneiras, tentou tirar os cães dali, deram muitos chutes. A neta ficou apavorada porque viu a avó sangrando muito naquele momento e gritou bastante. Isso despertou as outras pessoas que estavam no local, os vizinhos que estavam lá, e todos eles partiram para cima do cão. Até que um vizinho conseguiu pegar esse cachorro. Eles saíram dali do momento, né, no momento que ela gritou muito, que as pessoas chegaram para tentar acabar com isso. Levaram, ele pegou, que ele já tinha costume com os cães, colocou dentro dessa casa, que supostamente seria uma casa abandonada, em que esses cães ficam lá para tomar conta desse imóvel, dessa propriedade, e guardou. Foi aí que uma pessoa, pegou também a mãe, ou melhor, a mãe não, perdão, a dona Regina, que é a professora, a mãe do Júnior, pegou também o pai do Júnior e trouxe para o hospital imediatamente porque ela sangrava muito, sangrava bastante. E aí eles estão aqui, a dona Regina está bem, ela é muito conhecida no bairro, já foi professora de muitas pessoas ali no bairro, muito querida, ela está bem, vai passar por um procedimento cirúrgico, porque os cortes na cabeça foram profundos, então os médicos vão avaliar. De acordo com o Júnior, os cães têm vacinação regular, não estariam abandonados, né? Estariam sendo cuidados, mas infelizmente num local que o dono só ia lá mesmo para alimentar e ir embora e não tinha mais nenhum outro contato. É bem provável que eles tenham que ser sacrificados. Agora, lembrando, George, que é muito importante para as pessoas, quando verem um caso desse, avisar as zoonoses. A zoonoses é um serviço da prefeitura que cuida desse tipo de situação. E lembrando que há leis que determinam que cães dessa raça não podem ficar soltos. E quando saem, precisam estar aí com focinheira para evitar qualquer tipo de problema, exatamente como esse aí. Então, para as pessoas que estão ali em Santos Dumont, que estão assistindo a gente, dona Regina está muito bem, ela vai passar por um procedimento agora para poder tratar dos ferimentos que teve na cabeça e também na perna e no braço. George e Bruna.
E muitas participações chegando aqui. O Edward diz que em Eldorado, na Serra, é muito comum ver pitbull sem focinheira na rua. Mais gente falando que quer saber qual é a regra, se tem punição também para esses donos, para os tutores. A pessoa que está falando que tem um bebê e no bairro, em Vila Velha, Santa Mônica, ela vê vários donos com cachorros soltos na rua e também sem focinheira. A gente está falando de pitbull, mas serve para qualquer cão, né? Exatamente. Qualquer cão, principalmente de grande porte quando está andando na rua. Então isso chama a atenção das autoridades, né, para essas leis. Se tiver lei, ela tem que ser aplicada, né, andar de focinheira no meio da rua. Fala, Suzy. Não, George, a questão é exatamente essa. Quando a Bruna falou aí sobre essa questão de punição. Em casos como esse, quem vai determinar agora é o delegado diante das circunstâncias desse caso. Pode ser uma lesão corporal grave, pode ser uma lesão corporal leve, mas o dono, claro, ele vai ter que arcar com as consequências desse tipo de situação aí, e a gente não sabe se é só multa ou se requer até uma reclusão, enfim, mas responsabilidade sempre há sim. E a cada município tem uma regra e tem uma lei. Eu lembro que em Vila Velha já tivemos outros casos tão graves como esse e foi imposta uma lei aqui que cão nenhum pode sair em público, pode andar na calçada, enfim, em nenhum lugar que tem outras pessoas sem estar usando uma focinheira que o controle. Então, eu sei que aqui é assim, eu sei que Vitória também tem essa lei, os outros municípios é que eu não estou informada agora, mas Vitória e Vila Velha, por casos que já aconteceram assim, são obrigatórios, tem que andar e deveria haver uma fiscalização, mas infelizmente a gente sabe que isso não acontece. George, Bruna? Tem um amigo do TN aqui que não se identificou e falou, responsável é o dono, não adianta pôr a culpa apenas no animal da raça, isso é muito injusto com a raça. Quando uma pessoa ataca a outra e até mata, elas são sacrificadas também? É a opinião de um amigo do TN aqui, ele não se identificou, mas mandou essa mensagem pra gente. Enfim, muita repercussão aqui, muita gente preocupada e fazendo denúncias também de situações parecidas aí em vários municípios da Grande Vitória. É a raça humana que precisa ser domesticada nesse caso, né? Para cuidar melhor do animal. E vários outros. Ô Suzy, obrigada, tá? Pelas informações, minha amiga. Olha só, gente, uma quantidade considerável de maconha e crack foi encontrada numa casa na Glória, em Vila Velha. A apreensão foi feita pela Guarda Municipal. Maconha, crack e vários outros materiais estavam na casa de um dos suspeitos. Tudo foi encontrado a partir do cheiro que os agentes sentiram dos entorpecentes. Eles então pediram apoio da Polícia Penal com os cães farejadores e encontraram aí todo esse material que a gente está vendo. Pois é, mas essa história tem mais alguns detalhes interessantes. E o repórter Vitor Zucolotti vai contar pra gente. Dois dos suspeitos acabaram se entregando basicamente aos agentes da Guarda Municipal que estavam fazendo ali um patrulhamento de rotina numa região conhecida como Pombal da Glória, aqui no município de Vila Velha. Assim que avistaram os agentes, os dois acabaram numa atitude suspeita e foi aí que a Guarda Municipal fez a abordagem. Com eles encontraram maconha e também crack. E um dos suspeitos avisou que tinha um alvará de soltura. Foi aí que eles falaram para o pessoal da guarda, olha só, vem aqui comigo que na minha residência eu tenho os documentos e também esse alvará. Os agentes da guarda foram até a residência e quando chegaram no local sentiram um forte cheiro de crack. Encontraram drogas e também uma outra moradora, usuária de drogas e também, junto com ela, uma menina, a filha, de apenas 7 anos, vivendo no meio disso tudo. Que história, hein, gente? A criança foi deixada aos cuidados de uma tia, os dois rapazes e a mulher foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas. E o conduzido de 32 anos também foi autuado por posse de munição. Todos foram encaminhados ao sistema prisional. Gente, meio-dia 34, feriado de acidentes, tá? Infelizmente, no interior do estado, uma jovem de 19 anos morreu em um grave acidente no trevo de Apiacá, Sul Capixaba. A mulher estava no carona da moto que bateu em um carro. O marido da vítima estaria embriagado. Vamos chamar o repórter Luciano Rosetti, que traz as informações para a gente. Boa tarde para você, Luciano. Boa tarde, George, Bruno, amigo do tênis. É exatamente o que vocês falaram, né? Um acidente muito grave. Aliás, muitos acidentes aconteceram nesse final de semana
nas estradas que cortam o Espírito Santo. O primeiro deles é esse que vocês já falaram até um pouquinho, né? Esse acidente que aconteceu no Trevo de Apiacá, nessa madrugada, inclusive. Uma jovem identificada como Camila de Souza Albino, de apenas 19 anos, morreu nessa madrugada. Ela estava no carona de uma moto junto com o marido, né? De acordo com a polícia militar, o piloto da moto disse que foi fechado por um veículo no contorno da rodovia. Daí ele teria perdido o controle e caído na pista. Ainda de acordo com a polícia, ele estava visivelmente embriagado e foi preso. Um outro acidente grave, uma cena grave também, ocorreu em Colatina. Vamos ver aí, ó. Nós temos imagens. Um carro destruiu o muro de uma casa. Um absurdo, né? O motorista, de acordo com a polícia, estaria sob efeito de álcool. Esse motorista se negou em fazer o teste do bafômetro. A esposa dele, que estava junto com ele, foi levada para um hospital. Ela teve ferimentos, né? E o motorista disse que perdeu os freios ao descer de uma ladeira. Só que a polícia disse que ele estava ali embriagado e não quis fazer o teste do bafômetro. E um outro acidente aconteceu na BR-262, em Venda Nova do Imigrante, num trecho conhecido como viaduto. É um trecho chegando em Venda Nova já, um trecho muito sinuoso, de muitas curvas. Um motociclista perdeu a vida ao se acidentar nesse trecho conhecido como viaduto. Ele foi identificado como Rômulo Monteverde. A vítima perdeu o controle da direção, caiu numa valeta na rodovia, na beira da pista, né? Bateu a cabeça num muro e morreu na hora, morreu no local. Agora, esse quarto acidente que a gente vai citar aqui, não aconteceu em rodovia, mas foi um caso bastante curioso e grave. Esse caso aconteceu em Muqui, também no interior do estado. Uma menina morreu após cair de bicicleta. Maria Eduarda Monteiro de Castro tinha apenas 11 aninhos de idade. Uma pena, né? Segundo o pai da menina, ela estava descendo uma ribanceira e ao passar por um mata-burro, que são aquelas valetinhas, né, para impedir a passagem de animais, conhecido como mata-burro mesmo, ela passou por essas valetinhas pelo mata-burro, perdeu o controle da bicicleta e acabou caindo. Ela foi socorrida para o hospital lá da região, de Muqui mesmo, mas infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos. Final de semana triste, né, nas estradas, esse caso em Muqui, final de semana triste, de muitos acidentes graves aqui no Espírito Santo, né? Eu volto com vocês, Bruna e George. Pois é, e fico alerta porque muita gente ainda vai voltar desse feriadão, vai pegar a estrada agora depois do almoço. Realmente, muitos acidentes podem ser evitados pela cautela do motorista, né? Luciano, obrigada aí pelas informações. Olha só, agora a gente fala de um ataque de criminosos no centro de Vitória. Gente, em 1 hora foram 3 arrombamentos, tá? 3 arrombamentos em 1 hora. Os comerciantes já não sabem mais o que fazer. Pois é, o centro de Vitória de novo, né? Só com roubo de ar-condicionado, uma empresa teve um prejuízo de R$15 mil. Na verdade, roubo de fios de cobre do ar-condicionado. Teve loja também que foi alvo dos bandidos 3 vezes em 2 meses. Era madrugada e os criminosos agem de forma rápida e sincronizada. Enquanto um força a porta, o outro fica de vigia. Uma pessoa que estava na igreja ao lado passa e os suspeitos disfarçam. Minutos depois, retornam e conseguem entrar no prédio. Em seguida, na mesma rua, um suspeito arromba outro comércio. Ele não consegue levar nada. A dupla se junta novamente para o terceiro alvo. O carro da polícia passa e faz uma revista nos criminosos, mas ninguém é levado. 2 minutos depois, um dos homens volta ao local e pega um objeto no chão e vai embora. Tudo isso aconteceu na rua Duque de Caxias, no centro de Vitória. A empresa que esse aposentado atua já teve um prejuízo de R$15 mil com os roubos na região. Nós só sentimos falta quando, no outro dia que nós viemos trabalhar, fomos ligar o ar, não funcionava. Até descobrir que era coisa, eu falei assim, não, foi lá fora que cortaram, não é problema nos ar daqui, foram cortar a tubulação do ar-condicionado. E aí quando vocês viram, estava sem os fios do ar-condicionado? Sem o ar-condicionado, sem os fios, todos os fios de cobre foram levados. Seu Martini é comerciante no bairro há mais de 35 anos e não está nada satisfeito com a segurança no local. A gente vê direto e olha, a minha loja é quase uma delegacia, né? Porque o pessoal não vai na delegacia, vem aqui, né? Então, me dá vontade de chorar junto com essas pessoas. Seu Martini, me ajuda, pelo amor de Deus, meu álbum de fotografia estava na minha bolsa, minhas chaves, meus cartões, vagabundo, o que ele vai fazer com isso? Né?
Então essas senhoras que são assaltadas na rua, no ponto de ônibus, né? Aliás, não precisa mais ter arma, né? O vagabundo leva sem faca, sem arma, sem nada, porque o que faz uma mocinha diante de um vagabundo maltrapilho? Os assaltos e furtos se tornaram parte da rotina dos comerciantes aqui do centro de Vitória. Registro é o que não falta para mostrar os bandidos agindo por aqui, mas nem mesmo as câmeras de segurança têm inibido a ação dos criminosos. Nos últimos meses mostramos vários casos aqui no TN. O vídeo mostra o momento em que o homem entra na loja de roupa feminina e pede dinheiro. Não satisfeito, ele logo pede mais. Em seguida, exige todo o dinheiro do caixa. 2 dias depois, ele voltou no comércio e fez mais uma limpa. Em menos de 2 meses, a loja foi roubada 3 vezes. Hoje, elas trabalham com a porta fechada. Nesse outro vídeo, na Avenida Jerônimo Monteiro, mostra o rapaz que está no ponto de ônibus. O criminoso é esse de calça comprida. Ele se aproxima da vítima e anuncia o assalto. Está com uma faca. Eles entram em luta corporal. A vítima cai no chão. O assaltante consegue levantar e foge dali, levando o celular do rapaz. Cenas como essas se repetem em diversas partes do centro, mas a queixa dos comerciantes é: cadê a polícia? Dizer que segurança pública tem inteligência não tem, porque isso que está sendo feito não é serviço de inteligência. Olha só, a Polícia Militar diz que faz policiamento ostensivo em todo o centro de Vitória, ao contrário do que dizem aí os comerciantes e moradores. O comando responsável pelo patrulhamento pede que a comunidade acione imediatamente uma viatura em casos de crimes em andamento pelo 190. A Secretaria de Segurança Urbana informou que os agentes da Guarda trabalham em pontos base e fazem patrulhamento preventivo. E ressaltou que houve redução de quase 60% no número de furtos esse ano, comparando com o ano passado. Vamos chamar agora o repórter Matheus Andreata. O Matheus está aí na curva da Jurema. Coisa não é? boa. Coisa boa, porque depois de um fim de semana que deixou todo mundo em casa, na verdade, ontem fez um solzinho de manhã. Foi. Em alguns lugares deu sol, em outros não, em alguns pontos. Mas, Matheus, e agora? Como é que tá aí? Tô vendo que tá meio nublado, né? Ei, Bruna, ei, George, amigos do TN. Pois é, eu já aproveitei que eu tô aqui na praia e tirei o meu tênis, né, para poder colocar o pé na areia. Mas eu tô aqui não é para curtir não, é para trabalhar, para poder trazer essas informações aqui para vocês. São Pedro estava meio de brincadeira com a gente aí durante esse feriado, porque o tempo ficou fechado, teve um período de chuva aí, um pouquinho de chuva que a gente pegou e até fez frio. Quem viveu esse momento aí sabe, né, que passou um aperto e não conseguiu aproveitar esse feriadão como a gente gostaria. E olha só, e eu sei também que não é só os mineiros que queriam aproveitar esse tempo aqui na praia não, porque tem muito capixaba que queria vir curtir esse momento aqui na praia, esse feriadão, né, que estava pedindo um pouquinho de sol para a gente descansar um pouquinho aqui com essa água salgada. Mas agora de manhã nós fomos surpreendidos com o tempo mais aberto, céu azul e o sol dando ar da graça. Agora as nuvens tomaram conta daqui, mas por enquanto sem sinal de chuva. A gente está aqui na curva da Jurema, em Vitória, muitas famílias curtindo, né? Tem gente jogando bola, tem gente na água, nadando, andando de caiaque, andando de jet ski, pedalinho, tentando pegar uma marquinha também do sol, desse calorzão que está fazendo aqui, da forma como pode, cada um aproveitando do seu jeito. Eu estou aqui na curva da Jurema, em Vitória, mas olhem só aí como que está lá na praia de Guriri, no norte do estado, nesse momento. A praia por lá também está bem cheia. O pessoal, é claro, aproveitou esse tempinho que abriu aí e não vai perder tempo de forma nenhuma. E eu quero dar aqui para vocês agora a previsão do tempo para essa semana. Depois de muita chuva, a segunda-feira está ensolarada, enquanto naquele abre e fecha o tempo, né? Porque a gente estava aqui, logo mais cedo o sol estava aparecendo. Aí agora há pouco o sol já deu uma sumida, então está naquela inconstância ainda. O sol deve brilhar com muita força no Espírito Santo, mas ainda a previsão de chuva passageira em pontos isolados da região sul e serrana. Nas outras áreas não há expectativa de chuva. De acordo com o Incapé, as temperaturas seguem em elevação. Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens. A temperatura deve chegar aí no mínimo de 18 graus e máxima de 27. A semana continua com sol, só na sexta-feira aí que deve haver aumento de nuvens com pancadas de chuva durante a noite.
Então a gente teve essa surpresa aí do feriadão com esse tempo mais fechado e agora durante a semana que a gente não pode aproveitar a praia como a gente gostaria, o sol vai dar o ar da graça aí. Enquanto isso, a gente segue aqui naquele abre e fecha do tempo, quando, como eu disse para vocês, muita gente aproveitando esse último dia de feriado, como pode aqui na praia da Curva da Jurema, para poder compensar, né, um pouquinho dos dias perdidos que a gente teve aí desse tempo mais nublado. O sol pode não estar aparecendo, mas está fazendo um calor que vocês não fazem ideia. A areia está quentinha assim, mas o calor que está vindo, o tempo está nublado, está fechado, mas está muito quente. Então, só lembrar de bebam água e passem protetor solar, porque eu não passei protetor solar e a minha cara já está ardendo aqui. Bruna, Georgia, com vocês. Não pode deixar de passar protetor, super importante. Ô, Matheus, chegou uma mensagem aqui agora de uma amiga do TN, ela não se identificou, mas ela falou que você podia estar de bermuda para ela ver suas pernas. Tá aí, mensagem da amiga do TN, tá? Olha, os amigos do TN. Fica aí com essa, né? Tá, meu querido? Eles estão ousados. Bastante. Valeu, Matheus. Obrigado aí pela sua participação. Valeu. Ó, o sol brilha na maioria das regiões, está escrito, mas ali não está brilhando, né? Não, a Grande Vitória, pelo visto, vai ficar tudo nubladinho até o final do dia, então não vai ter sol. Não vai, mas tem calor. Pelo menos tem calor. Tem calor. Isso aí, gente. Gente, vamos falar de emprego em pleno feriado, sabe por quê? Ó, o Sindibares e o Senac vão promover uma capacitação gratuita para garçom. A gente sabe que o verão está se aproximando, nessa época bares e restaurantes ficam bombando, né? Então aí é uma ótima oportunidade para você que quer voltar ao mercado de trabalho. São 60 vagas para o curso que vai acontecer nos dias 6 e 8 de dezembro. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail, anota aí, sindibares@sindibares.com.br ou pelo telefone 30 38 12 71. A gente falou de capacitação, né? Segunda-feira de feriado, mas é claro que o TN vai te deixar atualizado com as vagas de emprego. Então é o seguinte, a Agência do Trabalhador de Cariacica abriu 602 vagas, tá? Caixa, auxiliar de limpeza, atendente de saque, auxiliar administrativo, repositor. Veja todas as oportunidades em cariacica.es.gov.br. Cine de Vila Velha com mais de 200 vagas. Manobrista, auxiliar financeiro, marceneiro, pintor industrial. Entra lá no site para você ver os detalhes das oportunidades. vilavelha.es.gov.br/trabalha Vila Velha. E a seguir, buracos na região da rotatória em Laranjeiras, na Serra. Motoristas reclamam dos prejuízos. E no retorno do TN1, você vai conferir novas vagas de emprego. Não sai daí não. Olha, a gente já volta falando do ataque de 2 pitbulls a uma professora aposentada em Vila Velha. Sim. A professora tem 69 anos, né? Está nesse momento passando por uma cirurgia, foram vários cortes na cabeça, na perna, e a gente está recebendo muitas mensagens, né, Bruna? Impressionante. O celular acho que nunca esteve tão movimentado assim. Vamos lá, o Wellington diz que em Jardim Guanabara e Residencial, centro da Serra, tem muito cachorro na rua, solto, sem focinheira, e que eles estão precisando de ajuda urgentemente. Outra amiga do TN aqui diz que sobre o ataque dos pitbulls, na região de Paú e Vila Garrido, sempre tem gente andando com pitbull na rua, sem focinheira, e a desculpa é sempre a mesma. Ele só quer brincar, ele é um docinho. Isso é muito triste. Opinião da amiga do TN. Pois é, tem aqui, ó, boa tarde, aqui em Rio Marinho, tem vários cães bravos soltos pelas ruas do bairro Rio Marinho, denúncia aqui do amigo do TN. Numa rua da Serraria, perto do ponto final do ônibus, na descida, deu até aqui todos os detalhes, hein? Da descida da Igreja Católica. E também tem outras opiniões, né, Bruna? Dizendo aqui, ó, não acho justo sacrificar os bichinhos, porque a culpa acaba sendo do dono. E também tem uma outra aqui dizendo o seguinte, ó, meu irmão está criando um pitbull, quintal cheio de crianças pequenas, tem minha mãe idosa e está tudo certo. Então aí, um assunto bastante polêmico. Isso aí, o Juarez também está dizendo aqui que não acha justo sacrificar. A gente não sabe se de fato os animais vão ser sacrificados, aí nesse caso de Vila Velha, os animais que atacaram essa professora aposentada, mas há uma possibilidade, é sempre um assunto
que diverge, né? Divide muitas opiniões, muita gente aí mostrando o lado de quem tem a raça em casa, né? E que cria muito bem e que diz que o cachorro é dócil. E também tem o outro lado das pessoas que não concordam, né? Que os donos realmente andem na rua com os animais sem focinheira. Tem uma outra questão também, nesse caso aí dessa idosa que foi atacada hoje em Vila Velha, os animais estavam abandonados. Então realmente eles ficam mais agressivos. O dono tem que ser punido de alguma maneira. Não sabe se eles estavam com fome, não é? Pois Porque de quanto em quanto tempo ele ia lá tratar esses animais? Ainda tem isso. Tem isso também. Realmente é muito complicado. Manda sua participação aqui pra gente, manda vídeo também, sua opinião sobre esses e outros assuntos. Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 997922530. E olha só, a chuva do fim de semana piorou o drama de moradores de Retiro do Congo em Vila Velha. O problema, gente, é o excesso de lama nas ruas. Em alguns trechos, nem carro passa. Tarefas simples como ir até o ponto de ônibus ou ir até a escola está cada vez mais complicado. O trecho da rua Deputado Newton Gomes, em Retiro do Congo, Vila Velha, é este e está intransitável. A lama é tanta que alguns moradores deixam o veículo na parte de baixo e seguem a pé. Bruno é um deles. Difícil sair de casa ou para chegar ao trabalho. Se passar aqui, pode cair, fica atolado e passasse uma máquina de novo, repassar de novo a máquina e jogar uns cascalhos, porque dá uma melhoria. Retiro do Congo tem muitas chácaras e sítios. São, em média, 2.000 moradores. E o sentimento é comum entre a maioria deles. A melhoria para a principal via do bairro. Mora ali em cima, a parte de cima ali, ó, tem esse carro aqui, do Marcelo, né, que tá parado. Esse aqui é do cowboy, ele não sobe, né? Os moradores aqui pra cima, aqui, ó, a situação que tá aí. Aí não tem como subir, né? Quando chove, o problema aqui é a lama. Mas, segundo os moradores, quando não chove, é a poeira. E ainda tem uma outra preocupação, a falta de iluminação pública. E aqui não tem iluminação pública, é escuro. Aí quando você tá chovendo, vai assim, vou no negócio, é escuridão também, entendeu? Rose é comerciante e mora na região. Ela tem um bar e, com frequência, alunos e moradores passam sujos de lama em frente ao local. Ponto de ônibus, as pessoas sofrem muito para até chegar ao ponto, né? Porque nem todo mundo tem carro, né? Aí quer ir na escola, a escola que é muito longe, em Balneário para as crianças, né? Então dificulta muito. Eu acho que tem que ter uma melhoria aqui nesse bairro. Meu Deus do céu, uma rua barródromo, né? De acordo com a prefeitura, os problemas foram causados depois que um morador escavou para ampliar a casa e parte da rua cedeu. Mas aí não é problema dos outros moradores, né? Tem que haver alguma punição. A Secretaria de Obras de Vila Velha vai vistoriar o local amanhã e planejar melhorias para a via. Sobre a iluminação, ainda não tivemos resposta. E ainda falando de um assunto parecido, tá, George? Um bairro da Serra está tomado por buracos nas vias. Pois é, Bruna, motoristas que passam pelo Civite amargam prejuízo, gente. Alguns até passaram de R$2.000. As obras na rotatória do Hospital Dório Silva, em Laranjeiras da Serra, avançam em ritmo lento, enquanto ao redor os buracos surgem e se multiplicam rapidamente nas rotas alternativas criadas no desvio do trânsito. Os buracos começam pequenos e, com o fluxo de trânsito por aqui, logo são promovidos a médios, até atingir o tamanho cratera. Olhe esse aí com o cone. Está escondido pela água da chuva e, pelo que podemos ver, tem pelo menos uns 10 centímetros de profundidade. A rua é a Oldercim, no Civite 2, mas não é a única com problema. Ruas anteriores que dão acesso ao bairro Feu Rosa estão esburacadas também. Mas repare nessa aqui, é a rua 2B, pedacinho de curva que tem dado dor de cabeça e muitos prejuízos. Seu José é motorista, que o diga, faz frete e já teve peças do caminhão quebradas por aqui. Semana passada eu passei aqui, estava começando os buracos, o pivô da frente foi embora. R$150 um pivô de um caminhão. Imagina se eu estourar um pneu, então, vou ficar sem trabalhar, porque do jeito que está o frete, o óleo caro, tudo caro. Motoristas que passam por aqui todos os dias fazem a mesma reclamação. Seu Kleber e Jairo são motoristas de aplicativo. Passam aqui toda semana. Seu Jairo, em um só dia, teve que trocar os 2 pneus. Só sexta-feira eu botei 2 pneus.
Porque não tem como. Você estouraram 2 pneus. E você vai recorrer a quem? Ninguém. Tive aqui um prejuízo de 960, que eu não estou com a nota, deixei em casa. Foi R$960. Dia de chuva, né, quando tá cheio d'água, aí você não consegue localizar ele, né? Não só aqui, né? Vila Velha, Vitória e Cariacica é um grande queijo suíço. Olha só, nós estávamos fazendo a reportagem lá no final, lá no início da rua 2B, mostrando todos aqueles buracos. Agora, adivinhem só o que o motorista encontra quando chega no final da rua B e pega, olha, esta outra rua aqui, a Oldercrim. Mais buracos. E olha a quantidade. Mostramos essa situação no início de outubro. De lá para cá, nada mudou. Pelo contrário, os buracos continuam aumentando. Os empresários Felipe e Silvano também amargam prejuízos. Eles têm uma indústria aqui perto e usam o trajeto todos os dias. Ao passar com a Mercedes importada por aqui, Felipe teve problemas nas rodas e saiu bem caro para consertar. Passei aqui na Mercedes e ela não estava rápido, né? Porque você vai fazer a curva, buraquinho ali do canto, estourou o pneu dianteiro e traseiro do lado do carona. Fui guinchado aqui. Qual prejuízo? Rapaz, deu uns R$2.000, cada roda dá 1.000, rasgou. Roda e pneu, prejuízo aproximadamente R$2.000. Silvano teve a roda da moto empenada. Eu outro dia empenei a roda da moto, uma PXX que eu tenho, empenei nesse mesmo ali na frente daquela reta ali. Empenei também. Prejuízo do pneu e da roda, R$900. Mesmo com o feriado, o trânsito continuava grande e os buracos firmes e maiores a cada dia. Olha só, nós temos respostas aí para essa situação complicada na Serra. A Secretaria de Serviços do município informou que a operação Tapa Buracos só pode ser realizada quando não há chuva e com o asfalto seco, já que utiliza a tecnologia do asfalto a quente. Os trabalhos foram iniciados hoje com 4 equipes recuperando as principais vias do município. Depois, o serviço vai seguir para as vias dentro dos bairros. Olha, temos mais vagas de emprego, hein? No Cine de Vitória são 27 oportunidades. Vagas para técnico automotivo, atendente de padaria, ajudante de açougueiro. Acesse trabalhavix.vitoria.s.gov.br. E no Cine da Serra são mais de 160 oportunidades. Vagas para soldador, recepcionista, atendente, encarregado de estoque. Veja os detalhes em maisemprego.serra.es.gov.br. Meio-dia 59, a gente já falou da violência contra a mulher aqui no TN1 hoje, né? E a gente entra nesse assunto de novo, porque um grito de socorro chamou a atenção de policiais rodoviários federais na rodovia do Contorno, em Cariacica. Era uma mulher que estava dentro de um carro com o ex-marido e disse que estava sendo ameaçada por ele. O caso aconteceu no quilômetro 290 da BR-101, em Cariacica. Uma equipe de policiais rodoviários federais estava fazendo uma fiscalização de rotina na rodovia do Contorno quando um carro branco passou com uma mulher no carona pedindo socorro. Imediatamente, a equipe foi atrás do carro, começando assim uma perseguição. Durante o trajeto, a mulher conseguiu sair do veículo. A equipe da Polícia Rodoviária Federal encontrou a vítima caminhando no acostamento da rodovia sozinha em direção ao local onde acontecia a fiscalização da PRF. Ela disse aos policiais que era ameaçada o tempo todo e que só foi liberada daquela situação depois que pediu socorro. Ela ainda disse à polícia que no carro estava junto com um ex-companheiro. Os dois estavam indo para Colatina levar a filha dela para a casa da tia. Durante o caminho, ela sofreu várias ameaças. Por fim, o motorista conseguiu fugir. Os policiais, então, prestaram assistência à vítima. O ex-marido da vítima ainda não foi localizado após a ocorrência. Vamos para o intervalo rapidinho e na volta a gente tem informações sobre vacinação contra a Covid-19. Não sai daí não. Estamos de volta agora, 1h05. Tem amigo do TN aqui, o Antônio, pedindo informações sobre vacinação. Bruna, então olha só. Você que está precisando, você Antônio, você amigo do TN, está precisando tomar a vacina contra a Covid, fique ligado. Mesmo com o feriado da Proclamação da República, tem vacinação na Serra hoje. É no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras. Começou 9 horas da manhã, vai até às 5 da tarde.
não precisa marcar horário. Coisa boa, hein? Não precisa agendar, tá, gente? E a partir de amanhã, a Prefeitura de Vitória vai aplicar vacina também, sem necessidade de agendamento. Esse esquema vai acontecer em 3 lugares, então presta atenção: no Manaim, Vitória, na Igreja Batista de Jardim da Penha e no Centro de Celebrações de Jardim Camburi. A vacinação vai começar 8 da manhã e vai até às 3 da tarde. Dado o recado aí para quem precisa se vacinar. Primeira, segunda e também dose de reforço, não pode esquecer. Amanhã é segunda, né? Amanhã é pra quase segunda para muita gente. Pra gente não, né? Terça. Terça-feira. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Até amanhã, terça-feira, 5 para meio-dia. Beijo, gente. Obrigado pelas participações também, tá? A gente não conseguiu responder todo mundo, mas continue enviando sua mensagem, que é muito importante pra gente, tá? Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.